Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, nessa apresentação. Primeiramente, queria dizer que fico muito honrado em estar participando da nona jornada virtual em pesquisa científica. Meu nome é Carlos Ávila e eu sou aqui da Universidade Federal de Santa Maria, sou mestrando em educação e no Brasil, né, para quem não conhece, é a Universidade Federal de Santa Maria. E o nome do nosso trabalho os impactos da racionalidade neoliberal no sistema educacional. Esse trabalho é organizado, né, a partir do grupo Rizoma, a partir de 6 pesquisadores. Eu, Carlos Ávila, o nosso coordenador e orientador Joacir Marques da Costa, o doutorando Léo dos Santos da Silva, o mestrando Andrei Rodrigues Lopes, a doutoranda Cirlete Bittencourt e a mestranda Lidiane. Então, são esses colegas que compõem o nosso trabalho. E, para iniciar, né, é importante a gente ter estar localizado conceitualmente. Então, é importante que, quando a gente for falar sobre os discursos que disputam a escola, a gente está tentando falar a partir de uma perspectiva híbrida. O que seria isso? Seria tanto da ideologia quanto do discurso. A ideologia no sentido marxista, no sentido estruturalista, e que busca olhar a macro e a superestrutura, e o discurso dentro de uma perspectiva pós-crítica, né, que tenta olhar outras influências, né, que estão para dentro da escola. Então, quando nós estamos falando sobre os discursos que disputam a escola, nós estamos falando, né, desse contexto. Então, uma das noções que a gente entende vem a partir, né, de Silva e Moreira, que eles falam que a escola, né, é um território contestado, e num outro livro, né, também, Silva, Tomás da Silva, eles falam que a escola, o campo educacional, é um campo de disputa. E se engana quem pensa que essas disputas são apenas disputas de metodologias de ensino, de aprendizagem, de didáticas. Segundo, né, a Silva, as disputas estão para além dos territórios dentro da escola, no caso, sempre das questões físicas da escola, ou só das questões metodológicas. As disputas, elas se dão num campo externo à escola. Existem essas disputas metodológicas, didáticas, mas também, em grande parte, as disputas são disputas externas. A escola ela está localizada em um período histórico, ela passou por, a gente vai ver em alguns exemplos, ela passa, né, durante um período histórico com críticas e elogios. Então, esses discursos, essas disputas que existem sobre a escola, que a gente está olhando as disputas discursivas que existem sobre a escola e que em grande parte, o que influencia são as questões políticas dos contextos sociais e político o qual essa escola, esse sistema educacional está inserido. É importante olhar essas duas perspectivas a respeito da escola. Então, como metodologia de pesquisa, a gente trabalha com a cartografia, que a gente entende que a pesquisa, né, ela não é não estamos descobrindo, mas nós estamos produzindo novas informações a partir dos dados, a partir daquilo que a gente tem pesquisado, a partir, né, das informações que a gente tem visto e a partir das políticas públicas, né, que estão se construindo no decorrer dos tempos, nos processos históricos. Então, cartografar, né, pesquisar, é acompanhar esses processos que a escola tem passado, que seja desde lá do período da Grécia, ou seja agora, né, nesse período pós-pandemia ou no período pandemia, né? Então, entender que é acompanhar esses processos, entender, tentar buscar entender esses processos e também a pesquisa como um processo de intervenção, né? A gente está intervindo politicamente, a gente tem sim uma postura política a respeito da pesquisa e do objeto com o qual a gente tem pesquisado, os quais a gente também empresta sentidos, né, para essa pesquisa. Então, a gente tem esse compromisso, né, de emprestar sentido e de intervir politicamente a partir do que nós estamos produzindo. Então, a gente não tem essa perspectiva criacionista, mas no sentido no sentido de descobrir alguma coisa, mas sim no sentido de inventar novas informações a partir do que nós estamos pesquisando.
para não ganhar muito tempo, né, nessa questão metodológica, acho que esses pontos é importante a gente conseguir olhar um pouco mais de calma a respeito da pesquisa. Então, as disputas políticas e pedagógicas, né, que a gente vê ao longo do tempo na história, é importante a gente mapear e olhar essas questões. Provavelmente, né, vocês devem conhecer Ivan Illich, né, que ele fala sobre a desescolarização da escola, né? Então, a gente sabe que ele é um dos teóricos mais radicais a respeito do papel da escola. Ele tem uma contribuição significativa, ele busca seu discurso a partir, sim, de uma perspectiva ahistórica, enquanto um filósofo da educação, enquanto um teórico que está olhando, não necessariamente dentro do contexto, mas pensando utopicamente o que seria um modelo de escola, criticando, né, essa perspectiva de uma sociedade diplomatizada. E então temos o Ivan, que faz essa crítica radical a respeito e utópica e a histórica e filosófica, né, da escola. Nós temos também no livro Em Defesa da Escola que os teóricos, né, eles falam sobre as questões sobre a democratização do tempo livre, né, a partir da perspectiva em que a escola, né, tem esse um processo de suspensão, que é um lugar onde a gente não necessariamente deveria estar à demanda de uma sociedade, mas um processo que as pessoas pudessem estar livre, estar passou com o seu esse tempo, né, livre, democratização para que o sujeito possa realmente produzir, pensar, refletir, sem estar influenciado por alguma perspectiva. Deles vão discutir mais outras questões sobre metodológica nisso, mas eles fazem uma crítica também, né, ao sistema capitalista, à escola. Nós também temos a perspectiva do Esteban Mezzano, né, que ele fala, depois do seu livro Para Além do Capital, ele fala uma educação na escola para além do capital. Então, ele vai falar sobre essas questões sobre as reformas, né, que tem passado, que tem disputado a escola. E a crítica que ele vai falar é que, normalmente, essas reformas, elas têm uma perspectiva mais administrativas, que é mais no sentido de colocar os sujeitos mais inseridos no processo educacional a partir da lógica capitalista, as grandes reformas, né? Então, ele faz uma proposta de pensar a escola para além dos limites e para além dos interesses do capital. Então, esse também é um ponto muito importante, é um teórico bastante importante para a gente estar olhando a escola a partir dessa perspectiva. E tem a filósofa Marta Nussbaum, né, que ela nos traz, né, em seu livro, acho que é Em Defesa das Humanidades, que ela vai fazer uma crítica das reformas impostas pelas organizações mundiais aos estados para que recebessem os recursos, né? Então, ela faz uma crítica a partir de 2000 da crise, né, de 2008, do petróleo, em que os estados foram obrigados a se rearticular, a buscar rearticular para que não fossem sucumbidos por essa crise. Aí, o Brasil não chegou essa crise não chegou no Brasil, né? Mas a filósofa ela fala que, em grande parte, os estados foram obrigados pelas organizações, né, mundiais a construir políticas de excluir, né, as humanidades dos sistemas educacionais. E, nesse sentido, ela vai fazer uma crítica que né, as propostas dos estados seriam tirar, né, aos poucos foi tirando as disciplinas das humanidades e tornando o ensino mais técnico. E com isso, ela vai fazer uma crítica, né, que nesse sentido os sujeitos estariam se formando para ser máquinas de lucros, máquinas lucrativas, e não ser humanos para o mundo, né, porque a gente não se forma para o nosso país exclusivamente ou para a nossa cidade, a gente se forma para o mundo. Então ela fala que a gente não deveria estar exclusivamente, né, se formando para isso, mas ainda ela faz uma crítica falando que as humanidades, de alguma forma, acabam
podem potencializar, né? Tipo, ajudar nesse processo acumulativo, né? Então, tipo, ela não faz uma crítica muito avançada, como, por exemplo, faz o Estevão. Então, a gente tem Foucault também com as questões da utopia, a gente tem Bourdieu, né? Bourdieu básico, para a gente poder pensar a escola como um processo que promove, organiza e desorganiza os processos de privilégios sociais. Então, a gente tem essas questões, a gente tem Paulo Freire, não tem como falar sobre educação aqui no Brasil, se não for Paulo Freire. Então, Paulo Freire nos ajuda a pensar uma educação para além da perspectiva do professor, mas a partir dos alunos, a partir e com os alunos. Então, tem esses teóricos. Então, vou passar um pouco mais rápido. Então, a gente tem a perspectiva, a gente trabalha com uma noção do racionalidade neoliberal a partir de uma perspectiva em que o Estado, nessa nova roupagem do neoliberalismo, ele vê o Estado como um fator importante, né? Que, tipo, as políticas, longe delas serem uma questão espontânea, elas são produtos, são molduras institucionais. Então, a partir da lógica neoliberal, eles vão ter uma outra visão do papel do Estado, não como um inimigo, mas como um gestor e um que vai conseguir colocar essas políticas em andamento. Então, é uma outra roupagem, é uma outra visão para o papel do Estado. Não mais aquela visão clássica dos liberais, mas uma visão de usar o Estado para que imponha essas políticas neoliberais. Então, essa perspectiva, né, que a gente tem sobre a racionalidade neoliberal. Então, a gente olha a partir do que Laval olha, pensa, né, a respeito da escola, fala sobre a escola que não é uma mercadoria, olhando, fazendo uma crítica sobre como que essas políticas, né, têm entrado dentro da escola, como que essas políticas têm chegado na escola a partir de uma questão de disputa que a produção cultural ela é sempre numa perspectiva acumulativa ou superficial, não respeitando os grandes, não necessariamente respeitando, mas não levando em consideração os intelectuais que pensaram. Então, a cultura que se tem é superficial, uma cultura que sempre levada para o lucro, sempre levada para a questão de uma meritocracia, do engajamento de si. Então, é assim que ele vê a cultura, as perspectivas a respeito da escola. Então, o Gel Saura, né, e Bolivar, Saura, ele deu um mini curso aqui no semestre passado, em 2022. Então, ele não trabalhou com a gente sobre essas questões, né, de como que as instituições privadas elas têm se inserido dentro dos sistemas educacionais e como que isso tem, de alguma forma, além de disputar recursos, né, eles têm disputado subjetividades. E quando eles falam sobre a questão de como que a lógica neoliberal coloca a responsabilidade do lucro, do sucesso, da produtividade no sujeito, no professor, no aluno, no acadêmico, no pesquisador, colocando toda essa carga em nós e também questionando, né, para onde que vai essa produtividade. Então, ele nos leva a olhar assim como que isso tem intervindo na nossa subjetividade, como que a gente tem sucumbido, né, a esse projeto, né, de neoliberalismo, né, que já está na escola. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui sobre como essas questões têm chegado ao Brasil. Então, a gente olha a partir das leis de diretrizes e bases de 1996, que foi um dos primeiros momentos em que a gente construiu um sistema educacional. A gente já tinha um sistema educacional lá em 1930, mas a partir daí, de 1993, com a LDB, 1996, com a LDB, as instituições privadas começaram a disputar o sistema educacional, começaram a disputar a educação, e aí começou a ser ter a educação à distância, ter educação online, sempre com uma má qualidade. A gente também tem o Enem, uma avaliação que, embora seja muito, uma das questões, umas políticas mais inclusiva, mas também ela tem essa perspectiva de uma avaliação em grande escala, uma padronização de uma educação, de uma avaliação para um país gigantesco que é o Brasil, né, que é quase continental. Então a gente tem essa crítica. O FIES e o ProUni, que são políticas, né, para incluir a classe trabalhadora dentro das universidades, porém, além de disputar recursos financeiros com instituições públicas, elas acabam, de alguma forma, privilegiando, né, algumas instituições privadas com recursos públicos
e também promovendo a, o endividamento, né, de uma classe trabalhadora que de alguma forma acaba tendo que pagar, né, para sua formação. Então, a gente vê muito isso, muitos jovens se endividaram, muita juventude, muitos filhos da classe trabalhadora foram, de alguma forma, acabaram se endividando, não conseguindo pagar suas dívidas. A reforma do ensino médio, agora, recentemente, em 2018, foi pensada, né, a partir de uma governabilidade em que essas instituições privadas pensaram essa reforma e articularam para que fosse dos seus interesses. Então, a gente já vê aí expressivamente, né, essa governabilidade, essa política neoliberal, assim, de uma forma expressiva, organizando e disputando a base nacional comum curricular, que é o que é no Brasil, que graças a muita mobilização, é importante bem pontualizar que nada dessas questões elas foram passadas assim como se nada tivesse acontecido. Teve mobilização, teve organização e ainda está tendo, né, para que de alguma forma seja revogado, por exemplo, a reforma do ensino médio, que é a nova BNCC, que legalmente, né, ela tem que ser reavaliada, né, se coloca como um artigo para se reavaliar. Então, é importante também pontualizar que essas políticas elas são colocadas, elas são inseridas, mas também todas elas têm processos de resistências, elas não acontece assim, sem, como se todo mundo estivesse concordando. Então, inclusive aqui mesmo, o grupo de pesquisa Filme colocou nota de repúdio contra a reforma do ensino médio, então é importante a gente olhar também essas questões. Não vai dar para falar tudo sobre o que a gente tem pesquisado, sobre o que a gente tem pensado, mas para não fechar assim sem, né, sem uma conclusão, sem um olhar assim, é importante pontualizar que todas essas políticas e essas racionalidades, elas estão disputas, seja pela macro, pela micropolítica, as suas influências, né, em nós enquanto sujeito, e também entender que é um processo aberto, é um território de disputa, e como que a gente pode consumir e ter uma relação crítica, né, com o processo de conhecimento, com o processo de pesquisa, embora a gente muitas vezes não tenha autonomia para estar ali, mas a gente não deixar nossas subjetividades serem sucumbidas ou caírem nessas armadilhas, né, do neoliberalismo. Então, queria agradecer, né, a oportunidade por estar participando desse evento. Estou muito honrado em estar podendo representar o nosso grupo de pesquisa, a nossa universidade. E para quem tiver interesse, né, em conversar mais, em entrar em contato com o que nós temos pesquisado, está à disposição, né, o Rizoma, está nosso e-mail. E foi um prazer estar com vocês nesse evento. Aguardo uma outra oportunidade e fico muito feliz por poder passar um pouquinho de tempo, mas conseguir passar o que a gente tem pesquisado, desenvolvido aqui em Santa Maria. Uma boa noite, um bom dia a todos e a todas.